Hoje vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos tóxicos e o suicídio. Meu nome é Orlando César, sou psicanalista clínico, tenho diversos cursos na área do aconselhamento familiar, inclusive fiz meu aperfeiçoamento na Itália, nessa área. Fiz o curso em Portugal sobre diagnóstico e intervenção em situações de maus tratos infantis. Tive o privilégio de ser um dos 13 de uma turma de mais de 80 que participou do curso de aconselhamento dinâmico e apoio emocional suicida, um curso realizado pelo CVV, onde trabalhou-se especificamente sobre suicídio. E estamos sempre nos atualizando nessa área. Por quê? Porque é uma área extremamente séria e que a falta de conhecimento pode custar vidas. Então, vamos ao assunto. Primeiramente, você precisa compreender que conviver com alguém que consegue roubar completamente a sua paz mata. Sim, é isso mesmo. Incontáveis estudos mostram a relação entre o esgotamento mental, o estresse e a violência de todas as ordens e enfermidades. Você não precisa acreditar em mim. Dentro de alguns dias nós vamos compartilhar aqui um depoimento de uma de nossas clientes que está vivendo algo que desafia completamente os alicerces da medicina moderna. Não saia do grupo e aguarde. Mas vamos em frente. Ficar doente é o menor dos riscos quando se trata de adolescentes e jovens. Ou seja, um relacionamento doentio. A coisa que você menos tem que se preocupar é que ele ficar doentinho. Por quê? Porque a coisa vai muito além e é muito mais grave quando se trata de pessoas nessa faixa etária. E por que isso? Deve-se à forma peculiar com que os adolescentes e novos jovens lidam com o sofrimento. Para eles, está atrelado à própria vida. Então, para acabar com o sofrimento, eu tenho de acabar com a vida. Isso, infelizmente, coloca eles nesse grupo de extremo risco. Eles não sabem lidar bem, e por vários fatores. Isso também explica por que entre 15 e 29 anos o suicídio é a segunda causa mortes. Vamos lá, preste bem atenção em algumas características que revelam essa vulnerabilidade característica de pessoas nessa faixa etária. Por que eles estão em maior risco? Preste bem atenção se você é pai, professor ou lida com pessoas nessa faixa etária. Note as características dos adolescentes e jovens. Primeiro, baixa autoestima. Esse é o grupo vulnerável. É o grupo de adolescentes e jovens que tem o maior risco de tentar suicídio ou de ir a vias de fato e conseguir. Veja, baixa autoestima. Devido ao quê? Ao sexo, à cor, situação socioeconômica, história de violência emocional, desestruturação familiar, etc, etc, etc. Segunda questão, falta de autoimagem definida. Eles ainda estão buscando um modelo para seguir, para se identificar. E aí eles ficam extremamente perdidos, não sabem exatamente quem eles são. E isso, veja, gera grandes portas de oportunidades para o desespero. Por que desespero? Ele se vê feio, se vê falta de inteligência, acha que não é uma pessoa interessante, acha que os outros nem gostam muito dele porque ele é um água com açúcar, uma Maria vai com as outras, um zero à esquerda. E hoje, um detalhe aqui importante, as redes sociais, as quais os adolescentes e jovens passam ali diuturnamente observando a vida dos outros, gera na mente deles uma sensação de inadequação. Porque as redes sociais são imagens editadas de uma vida irreal. Vou repetir, imagens editadas. Dificilmente alguém vai para as redes sociais postar a fotografia onde ele não ficou bem, onde ele ficou gordo, onde ele ficou feio, onde ele ficou desengonçado, onde ficou com uma cara ridícula. Não. As pessoas editam e muito a sua imagem, tentando passar uma ideia de sucesso, uma ideia de felicidade, uma ideia de realização. Ou seja, aquilo que é extremamente importante para o jovem.
E ele então fica olhando nas redes sociais. Isso é um fenômeno que está sendo bem estudado nos dias de hoje. Há muitos pesquisadores e estudiosos dando um grito de alerta. Cuidado com o efeito de paranoia coletiva gerado nos jovens pelas redes sociais. Por que paranoia coletiva? Porque coletivamente as pessoas estão ficando cada vez mais inseguras do que são ou que deveriam ser, como falamos. Veja, a dificuldade de estruturar sua autoimagem, porque os influencers digitais e os influencers da vida real estão passando uma vida que não tem quase nada de real, tornando inalcançável para os meros mortais dos adolescentes e jovens. Aliado a isso, há também aquelas características da imaturidade, como a impulsividade. O adolescente, o jovem, ele age muito sem pensar. A intensidade, tudo na adolescência, na juventude é mais intenso, a paixão é mais intensa, a dor é mais intensa, as emoções são mais intensas. E a forma como eles reagem é dessa forma intensa. Os extremos reagem intensamente à alegria, intensamente ao sofrimento e por aí vai. E isso os torna, como estamos falando, mais vulneráveis, mais propensos a terem atitudes extremas de acabar com a sua própria existência. Adiante. Falta de perspectiva quanto ao futuro. Hoje milhões estão no grupo dos nem estuda nem trabalha. Não, por quê? Porque não tem nem ideia do que é. E muito menos do que para que serve, qual o seu propósito na vida, quais são suas habilidades, seus dons, seus talentos, por que mesmo ele existe só para se divertir. Alguns começam a pensar no sentido da sua vida, não no sentido da vida como um todo, mas da sua vida de forma particular. E às vezes começam a perceber, é uma vida sem sentido. E quanto mais sem sentido, sem valor é uma vida, mais fácil é jogá-la literalmente no lixo, na sarjeta, numa cova rasa, ou jogá-la da ponte. Ninguém joga um diamante ou um relógio caro da ponte. A gente joga lixo, isso é nem lixo deveria jogar, mas via de regra alguns ainda jogam lixo. Quando eu acho que a minha vida vale exatamente isso, então por que não jogá-la da ponte, jogar de um prédio, jogar na frente de um caminhão ou de um carro? Compreendido então por que eles são um grupo vulnerável, vamos entender um pouco mais sobre o que isso tem a ver com relacionamentos tóxicos. A falta de recursos emocionais tão frequente nos adolescentes e jovens faz com que tenham pouco ou nenhuma condição de lidar com equilíbrio diante de situações como traição, comunicação violenta, diálogo vazio, ou seja, falas mentirosas, desabafos, inverdades que são dirigidos a eles pelos seus relacionamentos, e tantas outras situações comuns, via de regra, aos relacionamentos. Veja, eles não têm essa capacidade, essa maturidade de lidar com os caroços do angu chamado relacionamento a dois. Imagine nos dias de hoje, onde há uma série de agravantes nos relacionamentos. Um detalhe, veja, certamente que não apenas jovens têm essas características. Infelizmente, muitos adultos hoje em dia ainda são imaturos, o que os torna despreparados para lidarem com situações adversas frequentes dos relacionamentos. Todavia, a forma como lidam com as dores é diferente. Os adultos imaturos, via de regra, ficam feridos e reagem contra a fonte da dor. Se divorciam, vão embora, etc. Já os adolescentes feridos não agem contra quem lhes causa dor. Via de regra, agem contra si mesmos. E aí que o suicídio, a tentativa de tal, é uma dessas formas. É um desses modus operandi característicos dessa faixa etária. Mas então, o que fazer e por quê? Nós vamos continuar falando sobre esse importantíssimo assunto no nosso próximo programa. Veja,
convide seus amigos, pode divulgar o link à vontade, pode compartilhar nas suas redes sociais. Por quê? Gente, são vídeos como esse, informações como essa, que fazem toda a diferença em uma realidade que pode estar sendo vivida por alguém que você ama, alguém que está perto de você, mas que guarda 7 chaves sua situação desesperadora que está vivendo com um filho adolescente ou com um filho na idade entre 15 e 29 anos. Certo? Grande abraço e até o próximo programa.